Pazuello efetivamente caiu. A questão é quem vai entrar no lugar dele. Eu não sei se vocês viram os detalhes, se vocês viram o detalhe da queda de Pazuello. Quer dizer, os militares têm no Brasil o que se chama hotel de transferência, hotel de trânsito, né? Pazuello, desde que se tornou ministro, tendo que ficar em Brasília, ele não pegou nenhum apartamento funcional, não foi morar em nenhum hotel convencional. Muitos políticos, né, decidem, por exemplo, não ter apartamento funcional em Brasília. Eles passam a morar em hotéis, tá? A parte hotel. Isso é algo comum. Pazuello optou por ficar nesse hotel de trânsito das Forças Armadas. O que aconteceu? No sábado à noite, tem lá cena, já saiu até no Fantástico, tem foto em jornais. Bolsonaro e outros militares do governo se encontraram com Pazuello num hotel desse de trânsito, foram lá tomar um vinho, sei lá, enfim. Ao sair dali, quer dizer, no dia seguinte, domingo, né, foi vazado. Bolsonaro, obviamente, autorizou o vazamento. Foi vazado a partir do governo, a partir, né, dos ministros militares de Bolsonaro, que Pazuello iria sair do ministério por razões de saúde, né? Até uma loucura, uma ironia, né, praticamente. Quer dizer, a razão de uma ironia, né, perversa, digamos assim. A razão de saúde é a situação de saúde que o país se encontra. Né? E aí fizeram isso com o Pazuello. No final do dia, o Pazuello negou, sem ter traquejo da política. Ele pega e diz: não, eu estou no cargo. Eu não vou sair, eu não tenho razão de saúde para sair nenhuma. Se o presidente não quiser mais, que me tire. Não é assim que funciona a política, mas enfim, Pazuello não sabe, não foi socializado nesse mundo e replicou dessa maneira. Aí, paralelamente, tem a doutora Ludmilla. A doutora Ludmilla é respeitada, ela é de Anápolis e atendeu muitos políticos. Olha que interessante isso, como é que funciona a política. Ela atendeu muitos políticos em Brasília e muitos políticos do Centrão. Toda essa coisa de Covid, né, do que fazer, como enfrentar. E ela passou a ser conhecida e ela passou a ser querida por muitos políticos do Centrão. Né? E aí eles indicaram ela. Né? Não é que seja uma gestora conhecida de um governo, de alguém do Centrão, né, que tenha tocado. Isso já até se ventilou lá atrás, quando houve uma troca de ministros. Uma daquelas trocas do ministro da Saúde, né, não sei se foi antes do Pazuello, se ventilou o secretário de Saúde do Paraná, né, um Ratinho Júnior, do Centrão, governando o Paraná. É uma outra trajetória. Essa não, foi relação pessoal, relação médico-paciente, com vários políticos, e decidiram indicá-la, uma pessoa respeitada, inclusive, ela é muito respeitada no mundo médico, decidiram indicá-la. E aí, uma situação absolutamente esdrúxula, né? Completamente, ela vai se reuniu ontem, né? Eu estou gravando isso aqui, hoje é segunda-feira, dia 15 de março, se reuniu no dia 14 de março, domingo, por 3 horas, com Bolsonaro, Pazuello. Qual o sentido de se reunir com Pazuello? Bolsonaro, Pazuello, estava na reunião Eduardo Bolsonaro, é o filho do presidente e deputado. E nessa reunião, é claro, reunião de 3 horas, uma reunião longa, né? Uma coisa absurda, absolutamente absurda. Ela foi lá e ouviu o que eles tinham para dizer, provavelmente cloroquina, ivermectina, tratamento precoce. E ela é uma pessoa séria, respeitada no mundo médico. Quer dizer, não sei até que ponto ela externou na reunião que não concordava com aquilo, mas eles colocaram ali o que eles queriam para ela. Né? E logo depois da reunião, não sei se você teve a oportunidade de ver no domingo mesmo, logo depois da reunião, toda aquela rede social militante bolsonarista entrou em campo para atacar a doutora Ludmilla Age, né? Para atacá-la. Né? É óbvio, né? Eduardo Bolsonaro saiu da reunião, viu a postura dela e começou a atacar. Ela pega e percebe a situação que ela se encontra. Ela diz: olha, eu fui lá me reunir, o presidente, eu estou dizendo, ela não disse isso de público, ela só disse que não vai aceitar o Ministério da Saúde. Ela vai lá se reunir, vê que ele não vai mudar de posição. Eu acho muito difícil o Bolsonaro, nessa altura do campeonato, mudar de posição. E aí diz: olha, eu não vou aceitar, ainda saio da reunião, está todo mundo me atacando, estou sendo atacada pelas redes sociais bolsonaristas.
isso seria uma tremenda canoa furada. Eu iria para o Ministério para ter as minhas ações blindadas, protegidas na direção da ciência, na direção correta. E não foi isso que ela viu na reunião de 3 horas. E aí Bolsonaro hoje tem um tremendo problema na mão, porque pessoas sérias caminham para não aceitar o Ministério da Saúde por conta do fato de Bolsonaro não querer mudar de posição com relação à pandemia. Eu fiquei pensando, uma alternativa seria um deputado do Centrão, mas deputado é eleito, né? Isso faz toda a diferença, porque o deputado vai para o Ministério da Saúde, vai liberar emenda, algo que é fundamental para o Centrão, então seria importante ter um deputado do ponto de vista do Centrão, mas esse deputado pode vir a colocar em risco seu mandato, se ele tiver que fazer o que o Bolsonaro manda ele fazer. A funcionalidade de um Pazuello, de um militar, é que militares foram treinados para obedecer ordens. Então Pazuello, de fato, não tem a menor dificuldade de obedecer às ordens de Bolsonaro. Um civil seria totalmente diferente. Um civil, imagina, ainda mais sendo político, ele iria querer ter autonomia. Ele não é militar, ele não foi socializado como militar. O médico não foi socializado como militar. O médico é alguém que tem autonomia para a tomada de decisão correta, de acordo com a ciência, para salvar a vida de seus pacientes, enfim, para melhorar a saúde de seus pacientes. A mesma coisa se aplica a um político. Um político toma decisões independente de hierarquia. Então, Bolsonaro tem uma dificuldade muito grande. O que nós poderíamos nos perguntar é se Bolsonaro mudaria a postura dele com relação à pandemia. Se ele iria dizer, não, tudo bem, agora eu vou mudar. Osmar Terra, no Ministério, muita gente pensa em Osmar Terra. Osmar Terra, inclusive, ele se radicalizou muito. Lá atrás, no governo Fernando Henrique, ele fez parte da equipe da esposa, né? Fernando Henrique ficou viúvo, da então esposa de Fernando Henrique, doutora Ruth Cardoso. Ele fez parte, Ruth Cardoso era considerada uma pessoa mais à esquerda dentro do governo Fernando Henrique. Osmar Terra fez parte da equipe dela, né? O programa Brasil Solidário, enfim, do programa social lá dela, e que depois resultou em várias iniciativas de transferência de renda. E Osmar Terra se radicalizou. Hoje, se Bolsonaro coloca Osmar Terra no ministério, é pior para Bolsonaro. Osmar Terra é alguém truculento, é alguém muito conflituoso. Ele, além de caminhar na anticiência, o que seria péssimo, né, explicitamente, ele iria caminhar numa agressividade muito grande. Bolsonaro pode colocar ele? Pode, eu acho improvável. E aí, Bolsonaro está numa situação muito difícil, porque Pazuello efetivamente caiu, ele não tem clima para continuar. Só que pode ser que ninguém aceite, ninguém sério que queira ter a autonomia necessária, autonomia que é uma exigência da atual situação para que melhore o gerenciamento na pandemia. Não é difícil melhorar, a situação é tão ruim que qualquer medida pequena na direção certa vai resultar em melhora. Agora, nenhum profissional quer isto, nenhum profissional sério quer isto. Então pode ser que Bolsonaro tenha que recorrer a um outro militar, não sabemos. Né? Pazuello foi o fusível, né? Um fusível que foi queimado. Já era, perdeu a autoridade, ninguém mais conversa com ele. Vai conversar porque está no cargo, ele que assina. Mas a situação dele é muito ruim. A situação em termos de casos, infelizmente, né, em termos de casos, número de casos e de mortes, pode ser que piore ainda. Pode ser que piore ainda. E a situação de Pazuello, nesse caso, pioraria também, já considerado um ministro demissionário, que foi demitido efetivamente, mas ainda ele está no cargo, né? Então a situação de Bolsonaro é muito ruim. E o resultado final disso, tudo indica um resultado muito ruim. Tá? Por quê? Porque isso tem impacto na economia. A economia já foi muito mal no ano de 2020. E tudo indica, né, o primeiro trimestre, tudo indica que será um crescimento negativo, terá um crescimento negativo. E o segundo trimestre, que vislumbramos agora, é um crescimento negativo também no segundo trimestre. Março caminha agora para a segunda metade, se encerra o primeiro trimestre do ano. Se nós tivermos 2 trimestres
de crescimento negativo, a convenção diz que isto é recessão. 2 trimestres seguidos de crescimento negativo. Então, o que nós temos à vista, no nosso horizonte, é uma recessão. E esse gerenciamento catastrófico da pandemia não apenas eleva o número de mortes, é o que eu sempre digo, mortes aconteceriam, como aconteceram em todos os países. O objetivo é diminuir o número de mortes, não ter mortes por incompetência administrativa. E o Brasil não faz isso. O Brasil são as chamadas mortes desnecessárias, né? Mortes que vão além das que ocorreriam com um bom gerenciamento. Então as nossas são muito elevadas e o impacto na economia também é muito grande. E isso compromete todo o governo Bolsonaro. E isso comprometerá, né, e aí eu estou falando aqui de todo o lado ruim, mas comprometerá a reeleição de Bolsonaro. Esse é o lado bom. O custo para tirar Bolsonaro do poder, né, do ponto de vista, é claro, eu sempre defendi isso, ele tem que ser tirado no voto. O mesmo eleitorado brasileiro que o colocou no voto lá, é o eleitorado que tem que dizer, não, agora é hora dele sair. Essa é a decisão sólida, né? Que ele seja retirado com toda a legitimidade do voto. Este mesmo eleitorado que o colocou tem legitimidade e terá legitimidade para, de forma inquestionável, o retirar. Agora, o custo é muito elevado. Tudo indica que estamos caminhando nessa direção. Ainda está longe, mas ele está plantando hoje o que ele vai colher no ano que vem. Tanto em termos, a gente não sabe o quão debatido será a pandemia, as mortes na eleição, mas a gente tem certeza que a situação econômica será muito importante no debate eleitoral. Eu peço que você se inscreva nesse canal, é um canal de análise política, não é um canal partidário, é um canal que mostra os fatos, a vida, o mundo tal como ele é. É um canal cujo objetivo, né, é que você tenha o hábito libertador de ter opiniões baseadas em fatos. Um grande abraço.